Saber a diferença entre corpos e componentes dentro do Fusion é essencial para que você tenha um bom fluxo de trabalho dentro desse software de modelagem 3D. Se você não sabe a diferença entre corpos e componentes dentro do Fusion, nesse vídeo aqui eu vou te explicar de forma bem dinâmica qual que é a diferença entre esses dois elementos. Meu nome é Willon e seja muito bem-vindo ao canal Tech Team 3D. Aqui você aprende tudo sobre modelagem técnica 3D com Fusion 360 e também aprende sobre modelagem técnica 3D. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta e compartilhe para os seus amigos. E também não esqueça de deixar o seu comentário para eu saber o que você está achando. Bora lá? Antes de começarmos aqui, eu quero te dar alguns avisos. No último sábado nós abrimos novas vagas para o meu curso de modelagem técnica 3D, tá? E eu quero dar as boas-vindas aos novos alunos. Então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar entrando em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram que eu vou estar respondendo vocês lá. O segundo aviso aqui é que se você quiser aprender mais sobre modelagem técnica 3D, entrar nesse ramo aí e começar a praticar com a gente, você também pode participar dessas aulas que acontecem todos os sábados à noite, tá? Então você pode clicar no link abaixo, se cadastrar para toda vez que tiver uma aula online dessa, eu te avise o dia e horário pelo seu e-mail. Então antes de começarmos aqui, eu quero te lembrar, tá? Na verdade eu quero te dar um aviso que no final desse vídeo aqui, eu vou te dar 3 dicas que vão te auxiliar aí nesse processo de aprendizagem sobre modelagem técnica 3D, tá? Então nós vamos começar aqui, ó, com a explicação de corpo. Sempre quando eu inicio aqui qualquer projeto dentro do Fusion 360, que eu já tenho um esboço feito, tá? Tenho vários retângulos aqui, e toda vez que eu inicio aqui, ó, um projeto, crio ali o sketch fechado e eu adiciono aqui, ó, com a ferramenta extrusão material, aqui nessa opção que abre, eu tenho várias opções, tá? Então aqui eu tenho join, tenho cut, tenho new body e eu tenho o new component. Se eu clicar aqui, ó, em New Body e clicar em OK, repare que esses corpos, tá? Eles ficaram divididos porque eu selecionei aqui, ó, em itens fechados diferentes, tá? E toda vez que eu crio um novo corpo, se eu criasse, por exemplo, um corpo só aqui, todo esse corpo aqui que eu criasse, tá? E clicasse aqui com essa opção New Body acionada, ele iniciaria aqui, ó, ele criaria uma pasta com o nome Body dentro, tá, desse meu modelo 3D aqui. Agora, se eu voltar aqui, ó, se eu clicar com a minha ferramenta extrusão, selecionar os itens aqui, ó, fechados e colocar New Component, olha o que vai acontecer. Ele automaticamente, quando eu clicar em OK aqui, ele vai criar um corpo diferente. Ou seja, dentro desse corpo aqui, eu tenho vários corpos diferentes, tá? Dentro desse componente aqui, eu tenho vários corpos diferentes. Para a gente poder entender melhor como é que é a dinâmica desse processo, eu tenho aqui uma imagem que reflete bem como é que funciona lá dentro do meu Fusion 360. O primeiro item que eu tenho aqui, ó, é o Assembly, tá? Dentro do Fusion 360, o Assembly seria essa aba aqui, tá? Então eu posso retrair todos esses elementos aqui e dentro desse elemento aqui, tá? Eu tenho os corpos, eu tenho as origens, eu tenho os sketches que eu posso criar e eu tenho os corpos também se eu iniciar aqui um novo esboço e uma nova extrusão, tá? Então se eu vier aqui abaixo de Assembly, eu tenho Components, tá? Dentro de Components eu tenho ali todos os bodies, todos os sketches, todas as origens e todos os subconjuntos. Voltando lá dentro do Fusion 360, eu vou explicar melhor como é que funciona a dinâmica desse processo aqui. Eu vou criar um novo esboço aqui e dentro desse esboço eu vou apenas fazer um quadrado, tá? Então fazendo esse quadrado aqui, eu vou criar um novo corpo, vou colocar extrusão aqui, ó, e automaticamente quando eu coloco uma extrusão nele, ele pede para eu selecionar aqui se eu quero ele com um novo corpo, tá? Ou como New Component. No caso aqui, se eu criar aqui, ó, com New Body, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pastinha aqui com Body, tá? Eu posso abrir essa pastinha aqui e aqui tá meu corpo, beleza? Agora, olha só, se eu criar aqui outro retângulo aqui em cima, tá? Clicar em Finish Sketch e utilizar a ferramenta extrusão, tanto para os dois corpos aqui, ó, tanto para esses dois itens fechados, e clicar em OK, repare que ele vai criar dois corpos. Quando eu tenho corpos assim, eu posso transformar esses corpos em componentes, tá? Então seria dentro de uma montagem, ó, visualizando aqui dessa vista de cima, eu tenho uma montagem e tudo que está abaixo dessa montagem são componentes, são ferramentas que eu utilizo ali dentro do Fusion 360. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Se eu voltar aqui nesse sketch, tá? Fechar esse sketch aqui, ó, entrar na edição desse sketch aqui e juntar esses dois elementos,
tá? E utilizar lá a ferramenta extrusão, repare que se eu utilizar todos esses recursos fechados, todos esses esboços fechados em um elemento só, se eu selecionar aqui a opção New Body, repare que ele vai criar um corpo só. Tá? Então, a partir desse momento, por exemplo, se eu criar aqui um novo elemento, vamos supor aqui que eu crio um retângulo aqui, ó, um quadrado aqui do lado, tá? Coloque a extrusão e clique em OK com o New Body. Ele vai criar aqui um novo corpo, tá? Porque esse corpo aqui, ele tá separado desse primeiro corpo que eu criei aqui. Ok? Se eu quiser adicionar, se eu quiser transformar um corpo desse daqui que está dentro da montagem em um componente, esse componente eu posso fazer edições, ele auxilia até mesmo quando eu vou fazer conjuntos de montagem que eu vou imprimir numa impressora 3D, por exemplo, eu posso estar criando esses componentes aí para eu conseguir imprimir eles separadamente, tá? Então eu posso vir aqui para eu transformar esse meu corpo em um arquivo de componente, então eu posso clicar aqui com o meu botão direito e clicar aqui, ó, nessa terceira opção, Create Component, tá? Clicando aqui, ó, repare que esse corpo inicialmente, que estava aqui nessa parte de dentro da montagem aqui, tá? Ele criou um novo componente. E a partir dessa parte de baixo aqui, dentro do componente, eu tenho lá a origem, eu tenho o bodies, tá? E eu tenho ali os sketches que eu criar dentro desse componente, beleza? Então, se eu quiser transformar também esse corpo aqui que restou, né, na minha primeira montagem, eu posso vir aqui, Create Component, tá? Que ele vai ser transformado também em um componente. Através dessa criação de componente, eu posso estar movimentando ali e eu posso até mesmo começar a utilizar as minhas ferramentas de restrições, beleza? Então é basicamente a diferença entre corpos e componentes. Componentes são itens separados que eu posso estar criando o STL, que eu posso estar fazendo a montagem dele, e os corpos nada mais são do que a relação de todas as ferramentas que eu utilizei para criar aquele componente dentro de um ambiente só, tá? Então, se eu vier aqui, ó, na minha explicação, eu tenho exatamente a estrutura que eu tenho dentro do Fusion 360. Inclusive, se você não sabe nada sobre modelagem técnica 3D ainda, aqui no canal nós temos um curso totalmente gratuito que te ensina totalmente do zero, tá? A modelar seus próprios projetos em 3D utilizando esse software Fusion 360. Tá? Fora as aulas que você pode acompanhar também aos sábados para te auxiliar aí nesse aprendizado seu, beleza? E se você também não sabe como funciona uma impressora 3D, você pode estar clicando no link aqui abaixo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para aprender um pouco mais de como funciona a dinâmica, também explicado de forma bem simples e rápida para você. Tá? Descendo aqui então, a primeira dica que eu tenho que passar para você, lembrando que essa dica aqui é muito valiosa e te ajuda demais, tá? Quando você está iniciando, quando você está modelando os seus projetos e suas peças em 3D dentro do Fusion 360. Então a primeira dica que eu tenho para passar para você aqui é a seguinte, tá? Criar componentes quando iniciar. O que é isso? Dentro do Fusion 360, quando eu inicio aqui uma nova peça, quando eu clico lá em Create Sketch, seleciono um item de esboço 2D, crio aqui um item de esboço 2D e crio um novo componente, eu posso ou clicar aqui em New Body ou eu posso selecionar essa opção e transformar esse corpo em um componente. Por quê? Quando eu trabalho dessa forma, todas as edições que eu fizer depois desse passo aqui, todos os corpos, todas as edições, todos os sketches, todas as referências, ela vai para dentro desse modelo 3D aqui, ela vai para dentro desse componente, tá? Então eu posso clicar em New Component e posso clicar em OK aqui, que automaticamente quando eu iniciar esse meu primeiro processo, ele já vai automaticamente criar esse componente e posteriormente, se eu for fazer mais componentes ali, eu posso estar adicionando ele como novos componentes, beleza? Para a gente dar continuidade aqui então, a segunda dica que eu tenho para passar ainda, não falei a terceira dica já vai vir, tá? Então a segunda dica que eu tenho para passar para você aqui, ó, é a seguinte: nomear todos os arquivos, tá? Quando você está iniciando aqui no Fusion 360, uma coisa que pode te auxiliar aí nesse processo de aprendizagem é nomear todos esses componentes, todos esses corpos que você for criando aí ao decorrer da sua modelagem em 3D. Isso facilita até mesmo quando você precisa fazer a edição desse conjunto ou dessa peça, tá? Então, por exemplo, em componentes aqui, ó, você pode clicar nesse componente, pode clicar nesse item aqui, clicar 2 vezes nele e você pode nomear ele aqui, tá? Posso, por exemplo, colocar como base e apertar Enter. Outra coisa legal que eu posso fazer aqui também com componentes é clicando nele, eu posso clicar em Ctrl C, Ctrl V, que ele faz uma cópia desse componente, tá? Então, através dessas ferramentas mover aqui, ó, eu posso estar movendo ou eu posso estar mudando a posição desse meu componente.
Quando eu clico em OK aqui, repare que ele criou aqui um novo componente igual ao anterior, beleza? Então eu posso estar fazendo a cópia desse objeto aqui. Beleza? E como terceira dica, como última e terceira dica, para passar para você aqui, é que acompanhe as aulas todos os sábados. Todos os sábados eu faço aula com os meus alunos e você pode participar dessas aulas, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira aprender mais sobre esse mundo de modelagem técnica 3D, você pode participar dessas aulas e estar usufruindo também de todos esses conhecimentos que são passados lá. Para isso, basta você clicar no link abaixo, se cadastrar, para que todas as vezes eu te lembre do horário e dia dessas lives, beleza? Esse aqui foi mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima!